Bom dia, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta que enviou a pergunta de hoje. Você disse assim: prezado Dr. Douglas, tenho 44 anos e sou casado há 13. Temos duas filhas, uma de 13 e outra de 10. A caçula é muito apegada ao pai e a mais velha tem crise de depressão. Me sinto muito infeliz e presa neste relacionamento. Não tenho coragem de me separar por diversos fatores. Aí você começou a enumerá-los: comodismo, conveniência, medo de ficar isolada socialmente e pavor de algo ruim acontecer com minhas filhas, principalmente com a mais velha, que já teve pensamentos suicidas e praticou cutting, que é se cortar. Se ao menos a iniciativa fosse dele, eu não me sentiria tão culpada, caso algo aconteça. Como ele não quer se separar, eu sigo casada, sufocada e infeliz. Por favor, me ajude, muito obrigada. Bom, vamos lá. Para começo de conversa, se você está me falando das suas filhas que têm um quadro depressivo e uma outra que inclusive chegou a praticar esses cortes e teve pensamentos suicidas, o primeiro aspecto que nós temos que pensar, independentemente de você permanecer casada ou não, é de buscar um suporte psicológico para elas. Ajuda especializada, porque nós estamos falando aqui de depressão, nós estamos falando de pessoas se cortando, nós estamos falando dessa filha caçula bastante agarrada ao pai, talvez até excessivamente, não sei. Então, nós precisamos de acompanhamento psicológico para ambas. Esse é o ponto de partida. Com um profissional que você possa levar a um consultório, ou se você não tiver condições, procurar instituições ou mesmo universidades que prestam tipo de atendimento psicológico a valores sociais, a valores simbólicos e às vezes, dependendo do lugar, até gratuitos. Mas colocar as suas filhas para ter uma assistência psicológica a princípio. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o segundo aspecto, de você pensar nessa possibilidade também para você. Porque, veja só, você está falando comigo de comodismo, você está falando de conveniência, você está falando de medo de ficar isolada socialmente e de, se alguma coisa acontecer com as suas filhas em virtude da sua separação, você colocar um caminhão nas suas costas como você tivesse sido uma bruxa, uma megera e é responsável por aquilo acontecer com suas filhas. É claro que eu entendo o seu intuito de preservá-las, de querer cuidar delas, mas você é uma mulher nova, uma mulher de 44 anos, não pode se tornar escrava de um relacionamento como se fosse uma espécie de refém de algo que eventualmente poderia vir a acontecer com suas filhas. Isso não é justo com você, sabe? Se você chegou à conclusão de que não tem viabilidade desse relacionamento seguir adiante, nós temos que pensar em processos saudáveis da condução de uma eventual separação. Percebe? Para você começar a entender que se colocar também como responsável ou num lugar de refém de qualquer circunstância não é algo aceitável do ponto de vista da saúde psíquica de ninguém. Então, não estou querendo funcionar aqui como alguém que está colocando mais peso nas suas costas por você não ter tomado nenhum tipo de decisão nesse sentido de partir para uma reflexão mais profunda sobre o fechamento dessa relação, sabe? Então, me parece que dentro do comodismo, dentro da conveniência, existe algo também da ordem de você querer colocar isso no colo dele. Ele já falou que não deseja separar. Aí você disse assim: se ao menos a iniciativa fosse dele, eu não sentiria tanta culpa caso algo aconteça. Mas você percebe que se acontecer algo, isso independe de quem tomou a decisão de separar? Isso independe, você só estaria terceirizando para o outro algo que
a gente nem sabe se no final das contas o outro poderia também ser responsabilizado. Então, a minha sugestão é seguir por uma busca de um acompanhamento psicológico para suas filhas, independentemente da sua decisão. E a segunda, refletir sobre essas questões de ser refém, de ser escrava, sabe? De se colocar numa condição de infelicidade para sempre dentro de um relacionamento, consigo mesma, ou também, quem sabe até em busca de um auxílio profissional para te ajudar a organizar as ideias, porque viver assim, honestamente, muito nova ainda, tem toda uma vida pela frente para ficar se submetendo a esse tipo de circunstância. Tá bom? Bom, um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar por @DouglasAmorimPsicólogo. E peço para vocês fazerem a sua inscrição aqui no canal do YouTube, que é sempre muito importante para a gente. Até o nosso próximo encontro.